Salmo 46, no versículo 1, ele é bem objetivo com o tema e proposta dessa jornada que nós vamos caminhar. Ele vai falar sobre socorro, vai falar sobre refúgio, sobre fortaleza, socorro bem presente. E é esse versículo que nós vamos iniciar nessa noite, nessa caminhada em nome de Jesus. Deus é o nosso refúgio, e isso é uma afirmação, isso não é uma pergunta, na verdade é uma afirmação. Deus é o refúgio de todo cristão, Deus é o refúgio de toda nova criatura em Cristo Jesus. Deus é este socorro bem presente, e o salmista ele apresenta isso com toda a segurança, e graças a Deus o salmista não é uma pessoa de teoria, não é uma pessoa apenas que ouviu falar, mas ele sentiu, ele viu, ele experimentou essa graça de Deus, esse cuidado de Deus na sua vida. Então ele fala com propriedade quando ele diz que Deus é o nosso refúgio, e ele usa isso de uma forma plural. Ele não fala isso, Deus é o meu refúgio. Isso porque hoje em dia a gente vê muito o evangelho sendo unilateral, o evangelho solitário. Muitas pessoas acham e entendem que por Deus estar em todos os lugares, eu posso servir a Deus na minha casa e está tudo bem. Eu não preciso ir à igreja, e hoje em dia tem muitas pessoas desigrejadas. Tem muitas pessoas que estão entendendo o evangelho como o evangelho solitário, julgando isso porque existe uma imperfeição na estrutura da igreja, ou porque existem alguns boatos acontecendo. A pessoa se acha no direito de dizer assim, não, eu vou viver agora somente eu e Deus, e mais ninguém. Na verdade era o contrário, né? Deveria ser o contrário. E aí você consegue observar nesse salmo aqui, o salmista dizendo, ele falando, Deus é o nosso refúgio. Ou seja, dentro da sua casa, você professa essa fé para a tua família, dizendo para ela, olha, Deus é o nosso refúgio. Falando para uma esposa, falando para um filho, falando para um parente, para um amigo, na roda de amizade, dizendo assim, ó, Deus é o nosso refúgio, Ele não nos abandona, Ele cuida de nós. Então aqui a gente já consegue ver que Deus não está em busca de cavaleiros solitários, Deus está em busca de um povo que percebe essa segurança em Deus. E vamos ler o versículo 1 para a gente caminhar nessa jornada em nome de Jesus. E diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém, igreja? Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, graças nós te damos pela tua presença neste lugar, pelo teu agir, pelo teu cuidado, pela tua provisão nas nossas vidas. Nós louvamos o teu nome. Abençoa, Deus, cada coração e mente, para que possamos usar não somente a nossa capacidade intelectual, mas que possamos usar sim, ó Deus, a nossa fé. Fé é essa que nos dá ousadia, que nos dá liberdade, que nos dá uma intimidade contigo. Por isso, Deus, de uma forma sobrenatural, tira de nós tudo aquilo que não provém de ti e que venha nos afastar da tua presença e da comunhão com o teu povo, com a tua casa, com os nossos irmãos. Sustenta a cada um de nós, ó Deus, e que não seja, e que nada venha nos abalar, que nada venha nos corromper, que nada venha nos distrair, ou tirar de dentro de nós, esse teu agir, a tua unção e a tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Para onde corremos quando tudo desmorona? Irmãos, até se a pessoa não for crente, ela vai falar de Deus. Até se ela não for cristã, ela vai falar de Deus. Hoje em dia, falar de Deus é uma coisa assim generalizada. Hoje em dia, qualquer um diz, até mesmo de outras religiões, vai falar, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu cuidado, Deus é o meu agir. A gente precisa entender que todos nós, seres humanos, somos criaturas de Deus, amém? Você consegue perceber que todo ser humano é criatura de Deus? Mas existem aqueles que são filhos de Deus, que são chamados de Deus, ou seja, são aquelas pessoas que se submetem à vontade de Deus. Então entenda bem essa separação, porque muita gente vai dizer assim, Deus é o meu refúgio, mas essa pessoa não caminha com a vontade de Deus, ela não segue uma vontade de Deus, ela não entende Deus nesse sentido.
ela não busca conhecer esse Deus. E Deus se apresenta dessa maneira, como refúgio, como segurança, como porto seguro. Você vai ouvir muito uma declaração de amor entre os relacionamentos conjugais, né? Um relacionamento de namoro e tudo mais, onde a esposa diz para o marido diz para a esposa: você é o meu porto seguro. Você já disse isso para sua esposa ou para o seu marido? Se nunca fez isso, faça isso agora, porque isso é uma declaração muito boa. Ou seja, quando nós estamos juntos, eu me sinto seguro estando com você. E essa mesma declaração a gente pode dizer para o nosso Deus: Senhor, quando eu estou contigo, eu me sinto seguro. Senhor, quando eu estou contigo, eu me sinto amparado, eu me sinto fortalecido. E é isso que o salmista está declarando. Então, antes da gente entrar na questão da palavra, e eu quero ser muito objetivo nessa noite, eu queria te chamar a atenção em 3 pontos elementares desse texto que nós acabamos de ler. Quando a vida aperta, para onde nós corremos primeiro? Primeira questão. Segunda questão, quando o nosso coração fica sobrecarregado, aonde nós encontramos descanso para a nossa alma? Terceiro e último ponto, quando uma grande luta ou tempestade se levanta na nossa vida, para onde nós nos refugiamos? A verdade é que todo ser humano precisa de um lugar seguro. Todas as pessoas precisam de um lugar seguro. E é muito bacana quando você entende que a sua casa é um abrigo seguro. A sua casa é um espaço onde você tem segurança. Eu não sei se você tem algum cômodo da sua casa que você entende que aquele lugar te dá paz, te dá tranquilidade, te dá segurança. Aquele lugar é o seu refúgio. Muitas das vezes, quando a vida pesa, em situações que as pressões aumentam, ou até mesmo quando o nosso coração fica cansado diante da nossa correria, do dia a dia e tudo mais. Para onde nós corremos? Para onde nós buscamos esse lugar seguro? Algumas pessoas correm para distrações. Outras pessoas correm, por exemplo, para o trabalho. Quando a vida está sobrecarregada, elas se afundam no trabalho, elas se entregam ao trabalho. Outros ainda, por exemplo, encontram refúgio numa televisão, né? Assistindo um filme, um bom filme, assistindo uma série, para distrair a sua mente. Tem pessoas que, por exemplo, encontram refúgio ligando o rádio da sua casa, ouvindo um louvor cristão, ouvindo uma boa música. Olha que benção. Cada pessoa tende a encontrar refúgio em algum lugar. Algumas pessoas tentam até mesmo suportar as situações sozinha. Mas a Bíblia nos ensina, nos apresenta algo poderoso, irmãos. Ela nos apresenta Deus como nosso refúgio. E olha, eu digo para você, você não precisa, e eu vou ser bem franco com você, você não precisa nem mesmo sair do seu lugar para encontrar a segurança de Deus. Basta você clamar a esse Deus e Ele vai ouvir a sua oração. Então eu digo para você, você não precisa subir um alto monte para ouvir Deus. Isso era uma questão do passado, isso era uma questão do Antigo Testamento. Isso não representa uma realidade nas nossas vidas hoje. Então você não precisa ficar desesperado buscando, por exemplo, aí um alto monte para encontrar a presença de Deus. Deus, eu digo para você com toda certeza, que Deus pode estar nessa noite agora, num leito de hospital, onde uma pessoa acredita que Deus está ali presente, onde a pessoa está buscando a presença de Deus. Por exemplo, Deus pode estar agora, não num leito de hospital apenas, mas Deus pode estar dentro de um lar agora, onde a mãe está orando pelo filho, que está aí buscando subterfúgios, vícios, talvez até em meio à droga, num morro, preso e tudo mais. A mãe pode estar orando ali pela vida do seu filho, crendo que Deus está ouvindo a oração. Esse pode ser o refúgio da vida dela. E eu digo para você com toda certeza, aonde a pessoa acreditar, invocar o nome de Deus, Ele se faz presente. Isso porque a Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia mostra sobre isso. A Bíblia relata isso para a gente. Então creia sempre nisso. Você não tem relação com o lugar, mas tem sim relação com a sua fé. Aonde você estiver, clame ao Senhor.
Por exemplo, hoje nós temos a facilidade da tecnologia. Pessoas que não puderam estar aqui por alguma limitação, mas elas tiveram a preocupação de conectar nessa transmissão, porque elas acreditam que Deus se faz presente por meio de algo simples como a tecnologia. Mas eu digo para você que tem pessoas que nem mesmo com a tecnologia, nem mesmo se Jesus estivesse presente aqui nessa noite, corporalmente, a pessoa acreditaria em Deus, em Jesus. Sabe por que eu digo para você com certeza isso? Porque Jesus esteve presente há 2000 anos atrás e foi rejeitado pelos seus. Então tem muita gente pensando assim, se Jesus estivesse materializado na minha frente, eu acreditaria. Queridos, não acreditaria não. A gente precisa entender que a nossa fé age, a nossa fé move o coração de Deus. Então se você estiver, aonde você estiver, se você acreditar, Deus estará ali presente, guardando a sua vida. Amém, irmãos? Então sai dessa idolatria de que tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa forma. Se você acredita nessa idolatria de que você tem que subir no monte, que você tem que fazer algo, que você precisa se mover para algum lugar, você está completamente enganado. A sua fé traz a presença de Deus para o ambiente que você estiver. E aonde você estiver, Deus faz daquele lugar um lugar seguro. Ele faz um refúgio e proteção. E a Bíblia nos ensina sobre essa questão de refúgio. Na Bíblia vai dizer que refúgio não é apenas um lugar de descanso, mas refúgio é o lugar para onde alguém corre quando existe um perigo real. Nos tempos antigos, quando havia guerra ou ataque inimigo, as pessoas corriam para uma fortaleza, corriam para as cavernas ou até mesmo torres de proteção. Ali elas encontravam segurança, e o salmista usa exatamente essa imagem e declara algo maravilhoso. Deus não apenas oferece refúgio, mas Ele mesmo é o nosso refúgio. Ele mesmo é o nosso refúgio. E olha, tem muitos países organizados, muito mais do que o Brasil em si. Por exemplo, se o Brasil tivesse ou sofresse um ataque agora, ele não teria um lugar de refúgio para a população se abrigar. Se houvesse, por exemplo, uma grande tempestade, como tornados, se tivesse algum fenômeno da natureza, nós não temos uma estrutura dentro da nossa casa ou em qualquer outro lugar onde nós podemos nos refugiar. Mas existem países, por exemplo, que até na própria residência, no subsolo ali da residência, é um lugar fortalecido, para que ela fique segura diante de uma tempestade. Existem outros países que estão mais bem preparados, por exemplo, num ataque de guerra, os presidentes, os ministros, a segurança do governo e tudo mais, ela é levada para um lugar seguro, até que o perigo real seja amenizado. Isso por quê? Porque existe um pensamento de que no possível ataque, eles precisam encontrar refúgio. Então, a estrutura humana tenta criar um abrigo seguro para se passar longos tempos. E olha que isso não é um filme, como é que se diz? Um filme de Hollywood, mas isso não é um filme de ataque, não é algo assim do tipo que eu quero te falar. Eu estou te falando mesmo de uma realidade, de algo mesmo, de uma estrutura preparada, de um certo conforto, vamos colocar assim, para que seja um abrigo para um determinado tempo. Eu já vi até alguns países, por exemplo, que se houvesse um ataque de bombas, aquela estrutura montada, ela já estaria ali posicionada, não somente para abrigar a presidência, não somente para abrigar os altos governantes, mas também parte da população. Isso porque se pensa nessa maneira, diante de um iminente ataque. E Deus também, Ele se apresenta dessa maneira. Eu não estou falando para você de um cofre forte, eu não estou dizendo para você de uma estrutura de pedra, concreto e ferro. Eu estou dizendo para você de algo espiritual na sua vida, que tem toda a influência e poder para parar qualquer ataque, seja ele material ou espiritual na sua vida. É esse Deus que move todas as coisas. É esse Deus que tem poder sobre a natureza,
aonde ele para uma tempestade. Esse Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, assim como nós, a sociedade, a humanidade, pensa em criar um abrigo seguro, Deus, ele se apresenta como o nosso abrigo, a nossa fortaleza. E ele começa o versículo 46 declarando que Deus é o nosso refúgio, um lugar de proteção. Isso não significa que não haverá tempestades, mas significa que existe um lugar seguro durante as tempestades. Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza é uma estrutura de defesa usada em tempos de guerra. O salmista está dizendo que Deus não é apenas um abrigo emocional, mas ele é uma proteção espiritual real para as nossas vidas. Ele está dizendo que Deus é o nosso socorro bem presente, ou seja, ele não chega atrasado. Deus não se perde no horário, Deus não abandona alguém que está passando por uma adversidade. Pelo contrário, ele diz, é um socorro presente. Hoje a gente até vê na segurança do Estado, né, essa campanha, a segurança presente. A gente consegue observar algo assim do tipo. Mas Deus se apresenta como este socorro bem presente. Não é um socorro que aparece de vez em quando, mas está presente a todo momento nas nossas vidas, seja no momento bom ou no momento ruim. O texto não diz que Deus evita todas as tribulações, pelo contrário, ele diz que Deus é o nosso socorro nas tribulações. Isso significa que a fé cristã não é a ausência de problemas, mas é a certeza que não enfrentamos os problemas sozinhos, de que não estamos desamparados. Deus está cuidando de nós. Amém, igreja? Então, ao longo dessas quartas-feiras, eu espero que a gente caminhe numa jornada conhecendo esse Deus de milagres e entendendo na nossa vida, aplicação na nossa vida, assim como também, irmãos, na aplicação na vida de outras pessoas. A gente precisa compartilhar esse Deus de milagres com outras pessoas. Por mais que as outras pessoas não acreditem, ela pode enxergar na sua vida como este milagre acontecendo. Ela pode enxergar em você uma força, um poder assim de convicção, que é a fé, muito maior do que ela mesma acredita. Então esse é o papel do cristão, não é apenas crer em Deus, mas é confessar esse Deus, é atrair a presença de outras pessoas para esse lugar de refúgio. Você deve conhecer alguém que está passando por alguma luta. Por exemplo, nós conhecemos aí algumas pessoas no projeto social que nós estamos desenvolvendo, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, pessoas que estão enxergando nesta porta que Deus abriu, uma oportunidade para que elas possam até mesmo se fortalecer profissionalmente, encontrar ali uma outra fonte de renda. Pessoas, muitas das vezes, que eu tenho ouvido alguns testemunhos dizendo que já não tinha perspectiva de vida, que não encontrava outra possibilidade. E olha, está tendo aí esse momento na sua vida, olha que coisa boa, olha que coisa interessante, ela está encontrando assim, uma porta se abrindo na sua vida, para quê? Para se lançar profissionalmente. Talvez você já esteja, por exemplo, aposentado, não precisa se preocupar com a sua fonte de renda, você não precisa se preocupar com o trabalho, talvez você esteja empregado, mas olha que interessante, a gente está colocando a casa de Deus não apenas como um refúgio espiritual, mas também um lugar para você se profissionalizar, para você se preparar, se capacitar para enfrentar o mundo afora, para ter novas oportunidades na sua vida. Isso é muito bom, irmãos. Toda a igreja, todas as igrejas deveriam pensar nessa maneira de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas à nossa volta. Olha que tempo bom, olha que maravilha, nós estamos vivendo isso na nossa igreja, nesse tempo aqui, não somente pensando na parte espiritual, não que seja em detrimento às outras áreas, pelo contrário, mas para você entender, é que você também pode agir na sua vida material. Você não precisa apenas se colocar nessa questão espiritual, mas você pode ser usado por Deus para ajudar o próximo, para ajudar de alguma maneira, porque existem pessoas que estão passando por um momento e fase da sua vida, cansada emocionalmente, desgastada, sem esperança,
passando por momentos de aflição, às vezes nem entende, não sabe e não percebe os ataques espirituais que ela passa. Às vezes está enfrentando incertezas do seu futuro. Pessoas que não conseguem e não têm a oportunidade que você tem, por exemplo, agora, nessa noite, de ouvir que Deus é o provedor de todas as coisas, de entender, de enxergar na palavra de Deus. E Deus quer nos ensinar que nós não fomos chamados para suportar essas lutas e aflições sozinhos. Pelo contrário, nós fomos chamados para correr para Ele. Então, nessa noite, em nome de Jesus, vamos correr nessa jornada em direção ao nosso Deus, encontrando em Deus o nosso refúgio, permanecendo neste lugar. E eu tenho certeza, irmãos, para algumas pessoas que crerem e acreditarem, Deus será a cura de corações feridos. Deus vai trazer libertação, Deus vai trazer renovo. A palavra de Deus não volta vazia, mas para aqueles que acreditarem, verão Deus de milagres. Então que seja a oportunidade das nossas vidas, experimentarmos o agir de Deus nos nossos dias, em nome de Jesus. Então nessa noite eu queria convidar você, para que você fechasse os seus olhos, lembrando sempre disso: Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, e Ele é um socorro bem presente. Nós estamos num período de eleição, nós estamos num período de mudança de governo. É uma hora que nós devemos mesmo nos colocar diante de Deus, pedindo para Ele que Ele venha de uma forma sobrenatural, levantar homens e mulheres para mudar, para governar a nossa nação da forma que nós precisamos ser governados. Que nós possamos nessa noite nos colocarmos diante de Deus, prostrados diante de Deus em nome de Jesus, clamando pela nossa nação e entendendo que Deus é a provisão que nós precisamos. Então aonde você estiver agora, você que não está aqui no templo, na casa de Deus, não pôde estar aqui, se coloque em oração, feche os seus olhos e comece a clamar ao Senhor, declarando esta certeza: Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Para você que está aqui presente nessa noite, vamos declarar juntos em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Eu não estou sozinho nas tribulações, eu não estou desamparado, eu estou sendo cuidado por um Deus presente, aleluia, por um Deus forte, um Deus de poder, um Deus de milagres. E em Ti, Senhor, eu encontro segurança, em nome de Jesus, aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos cada família aqui nesta noite, cada lar aqui representado, cada vida, Deus, que se coloca diante de Ti. Deus, se existe algum momento incredulidade no nosso coração, que possa ser mudado agora em nome de Jesus, para uma fé de ousadia, uma fé que liberta, uma fé que renova, uma fé que fortalece. Deus, em nome de Jesus, que possamos ligar agora na terra, Senhor, aquilo que nós cremos e acreditamos no Senhor agindo nas nossas vidas. Venha com Teu poder e autoridade, Deus, e fortalece o coração do Teu povo, Pai. Anima, Deus, aquele que está cansado. Renova, Senhor, as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Venha sustentar, ó Deus, a cada pessoa que está aqui presente e aqueles que estão nessa transmissão. Que o Senhor tenha liberdade de agir nas nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a cada encontro a nossa fé seja fortalecida. Que possamos sair, ó Deus, edificados de cada encontro, tendo a plena convicção que estamos alinhados com a Tua vontade, que estamos debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua proteção, sendo cuidados por Ti, Deus. Abençoa, Deus, o marido, abençoa, Senhor, a esposa, abençoa, Deus, os filhos. Venha amparar, ó Deus, a nossa família. Mas de uma forma sobrenatural, Deus, nós estendemos a nossa oração para também os nossos amigos, que possamos colocar diante de Ti, ó Deus,
pessoas, necessidades, como fazemos isso escrevendo esses pedidos de oração. E que possamos fazer isso com fé, acreditando no Senhor, ó Deus, e não apenas numa obrigação, não apenas cumprindo um ritual religioso, Deus, mas experimentando sim, ó Deus, algo sobrenatural. Abre, Senhor, as janelas dos céus e derrama sobre o teu povo bênçãos sem medidas, Pai. Cuida, Senhor, de cada um agora, em nome de Jesus. Fortalece, Deus, o teu povo, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. E que possamos, ó Deus, ouvir testemunhos de fé, de confiança, de segurança diante de ti. Cuida, Senhor, de cada um de nós. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.